Vamos lá, boa noite. Uma live aqui surpresa. Não consigo ver quem está conectado aqui. Não consigo ver definitivamente. Deixa eu ver daqui. Agora já consigo ver. Tem 7 pessoas conectadas. 15 agora. 24 agora. Vamos lá. 39 agora. Vamos lá. 44. Eu acho que vamos chegar até 200 pessoas. E depois nós vamos falar. 200 pessoas. Depois nós vamos falar 82. 100 pessoas. Então, acho que chegamos a 200 pessoas. 500, por que não? Então, vamos partilhar aqui a live. Vamos partilhar aqui a live. Boa noite. Hello, tudo bem? Boa noite. Diretamente da Beira, Aleixo, Samuel, boa noite. Avelino, boa noite. Hélio, boa noite. Já somos 200 pessoas. 210, vamos duplicar o número. Boa noite. Enquanto isso, vou saudando algumas pessoas. Boa noite aí. Boa noite, Prince. Como está, mano? Estou muito bem. Boa noite, Atália Faustino. Boa noite, muito boa noite, Cláudio. Boa noite, mais quente, a partir de Cabo Delgado. Boa noite, Marta. Boa noite, irmão. Boa noite, Ismael. Boa noite, Gisela. Boa noite, boa noite, Puto, Maluco. Boa noite, Ruben Privado, Tui. Boa noite. Boa noite. Faltam 70 pessoas para a gente começar a live. 70 pessoas. Então vamos continuar quando formos 400, vamos começar a nossa live. Boa noite. Castro, boa noite. Neide, boa noite. Elder, boa noite. Robin, boa noite. Coutinho, boa noite. Faltam, pelas minhas contas, 4 pessoas para começarmos a live. Boa noite. Já podemos começar, né? Então, gente, essa é uma live surpresa que eu decidi fazer de forma unilateral para, comentar sobre alguns assuntos, algumas coisas que eu tenho visto de forma independente. Meu pensamento, aquilo que eu acho sobre algumas coisas. Primeiro, eu tenho visto muitos comentários aí sobre o encontro entre o presidente do povo e o presidente do governo. Algumas pessoas acham que deveria ter sido avisado isto numa live, outros não, mas porque o presidente é traidor, porque não fez live, entre outras coisas que as pessoas dizem. Mas é assim, 2 coisas que eu posso dizer sobre isso é meu pensamento em relação a este assunto. Não falo em nome de ninguém, falo mesmo um pensamento muito pessoal sobre este assunto. Primeiro ponto, eu acho que nós passamos por uma situação traumática de sucessivos eventos de traição, e é normal que a gente tenha este sentimento quando nós estamos diante de uma possível situação semelhante.
Mas isso pode ser simplesmente fruto daquilo que é a nossa, vamos dizer, projeção psicológica daquilo que nós já vivemos de antemão. Mas se vocês estiverem recordados, o presidente do povo, sim, tem prometido a transparência em tudo quanto ele faz, e sempre foi assim. E sempre foi assim. A questão do diálogo não pode ser algo que levanta debates e possíveis, vamos dizer, suspeitas de traição, sei lá o quê. Primeiro por quê? Primeiro porque o presidente do povo, em toda a sua extensão, em todas as suas aparições, desde que começou este imbróglio, foi claro, objetivo, que ele estava aberto para um diálogo, abrir parênteses, sincero, profundo, que respeite, acima de tudo, aquilo que é o sofrimento do povo, fechar parênteses. Ou seja, sempre, ok, houve aqui alguma transparência ou uma indicação clara daquilo que eram os anseios do presidente do povo. Ele nunca disse que estava fechado ao diálogo, nunca disse que não queria dialogar. Ele sempre disse que ele queria dialogar, mas que o diálogo deveria ser um diálogo sincero, um diálogo profundo, que não objetivamente olhasse para os problemas pessoais dele, mas que olhasse para os problemas do povo. E acrescenta ainda que, ao longo da história, os diálogos, os acordos que foram firmados, sempre foram acordos que, digamos, eram para a partilha de benefícios entre os que estavam na mesa de negociação, e o povo saía sempre absolutamente sem nada. Então, que fique claro isso, que estou a esclarecer aqui, estou, na verdade, a vos fazer perceber essa questão. Então, este é o primeiro ponto. Então, não deve vos assustar se haver diálogo, não é, entre duas pessoas, ok? Não pode vos assustar isso. Segunda coisa, que não é menos importante, é que quando se diz que vou ter um diálogo transparente, não significa necessariamente que tem que, vamos lá, dizer até aquilo que não pode se dizer naquele momento, não é? A transparência não pressupõe isso, basicamente. Se vocês puderem se recordar, o presidente teve antes um diálogo, uma conversa com o presidente Nyusi. Mas nós só ficamos a saber desta conversa depois que ele próprio explicou a natureza, os motivos e os contornos daquela conversa. Então, não foi basicamente antes, não é? Não foi antes. Até porque temos que ter alguma sensibilidade para perceber que algumas coisas ao longo do tempo podem necessitar de outro tipo de abordagens para que possamos chegar a um objetivo maior. Então, é preciso que a gente perceba isso. É por essa razão que logo que dialogou, não é? Houve aquela conversa, o primeiro contacto, porque nós não podemos também aqui fazer confusão das coisas. Aquele foi um primeiro contacto que os dois tiveram, que abre o caminho para os próximos passos, não é? Para os próximos passos, que vai significar o quê? Que terão, a partir deste momento, trabalhos que vão ser feitos e que todo o povo vai ficar sabendo. Vejam só a diferença. O acordo feito lá no Joanquim-San, até aqui eu posso perguntar para vocês, quem já teve acesso àquele acordo? Quem já leu aquele acordo? Se você já leu o acordo, pode escrever aqui
eu li o acordo, sei o que é que tem naquele acordo. Alguém teve o draft daqueles termos de referência ou sei lá, alguma coisa? Creio que a maioria não. A maioria de nós não teve acesso daquele documento. Então, é isso que nós chamamos de falta de transparência. Porque o documento discute sobre os problemas do povo e o povo não tem acesso. Mas agora, vejam só em contraste, o VM teve o encontro às 21 naquele dia e dia seguinte ele já fez uma live a explicar o que é que se tratou naquele encontro, tá bom? Então, isto significa o quê? Significa que cai por terra, ok? Essa questão de traição, etc. É verdade que nesta senda não são todos que concordam com a metodologia, nem com, vamos dizer, a abordagem da luta. Todos nós concordamos que tem uma luta a se fazer, mas a forma de lutar, para algumas pessoas, tinha que ser outra. É por essa razão que eu brinco aqui, recebo constantemente mensagens de jovens, até nos comentários, a dizer que, olha, quanto é que custa uma arma? Nos dêem armas, queremos lutar, queremos guerra. Eu recebo muito comentários até aqui no Facebook sobre isto. Olha, a minha visão sobre este assunto, primeiro eu acho que a paz, quando tivermos oportunidade de tê-la, sem ter que passar necessariamente por situações de derrame de mais sangue, etc., nós temos que considerar e abraçar essas oportunidades. Porque como país nós merecemos isso. Então nós temos que amar tanto o nosso país que considerar uma guerra ser a última alternativa quando se esgota absolutamente todas as possibilidades. Eu olho as coisas assim. Mas também sinto que, às vezes, nós não temos a dimensão, ok, e a profundidade daquilo que nós desejamos, não é? Daquilo que nós desejamos. Falamos de coisas como guerra, sei lá o que, como se fosse acordar de manhã, tomar chá, escovar dentes, pegar a arma, começar a disparar, não é? Eu acho que não é basicamente assim. Precisamos ter alguma consciência daquilo que nós queremos, o impacto que isto vai ter nas nossas vidas e naquilo que nós hoje somos, com todas as peripécias, todos os problemas que nós podemos enfrentar. Há coisas que, ao desejar, precisamos de fazer uma análise profunda, uma análise exaustiva sobre o risco de entrarmos num abismo sem saída. Então, queria dizer essas coisas. E se vocês recordarem muito bem, podem avaliar o histórico de tudo quanto nós falamos ao longo deste processo, ao longo desta luta. Nós nunca fomos contra um caminho de pacificação do país. Não, nunca fomos sobre isso. Nós sempre defendemos que haveria espaço para se sentar à mesa, mas que, ao acontecer isto, o ponto principal da agenda tinha que ser, em primeiro lugar, o povo, em segundo lugar, o povo, em terceiro lugar, o povo. É verdade que, neste momento, a discussão foi no nível daquilo que são as prioridades neste momento. Eu que sou profissional de saúde, quando tu tens um paciente, ok? Um paciente que se encontra em situação de crise ou tem um trauma físico, etc., tu tem que saber que primeiro tu tem que estabilizar o paciente. Por quê? Se tu não estabilizar, primeiro na área de psicologia, se você tiver um paciente que está num ataque de pânico, está
com tremores, está fora de si. Primeiro é estabilização. Então, assim que tu estabilizas o paciente, tu estás mais preparado para poder seguir o processo psicoterapêutico. Então, isso significa o quê? Significa que era necessário estabelecer-se ou estabilizar-se aquilo que era, neste momento, uma preocupação, porque tem pessoas feridas, ainda com balas no corpo, tem pessoas que perderam, tem crianças órfãs, tem pessoas que estão a viver traumas, com perdas significativas, e temos jovens que estão neste momento, porque para nós que estamos aqui no Facebook, pode até parecer fácil, não é? Pode até parecer fácil, mas vocês têm que saber que neste momento que eu estou a falar, tem pessoas, ok, que estão no mato, jovens que estão no mato, há jovens que não dormem em casa, ok, não dormem em casa, porque são perseguidos, sequestrados pela polícia, ao ir durante a noite, enquanto dormem, são visitados nas suas casas. Então, são esses jovens até que têm sido fundamentais nessa luta. Então, tínhamos que criar condições, tem que se criar condições para que essas pessoas possam ter a sua integridade física mantida. Porque se nós insistirmos em querer usar ou nos afastar ou negar um processo de diálogo, queremos, vamos assim, sepultar a diplomacia neste processo, mesmo nós que estamos aqui na linha de frente a lutar convosco, vamos estar definitivamente numa situação em que não poderemos mais, porque amanhã vocês poderiam acordar e ouvir Cremildo se foi como os nossos outros irmãos se foram. Então, era necessário estabelecer essas prioridades. Isso significa que, estou a responder aqui às vossas questões, vocês colocam muitas questões. Isso significa que é tudo? Não, não é. Por isso que este foi um contato inicial. Só que foi um contato inicial extremamente produtivo, porque definiu-se aí coisas importantes. O que é que segue? Segue, obviamente, outro nível de discussões que tem mais a ver com a vida dos moçambicanos. Nós não queremos nada para nós, de forma assim pessoal, não é isso que nos interessa. Nós só queremos um país normal. Quando nós tivermos um país normal, um país funcional, nós teremos, ok, a capacidade, ok, nós teremos a capacidade de trabalhar e fazermos aquilo que melhor sabemos, não é? Nós queremos um país normal. Então, outras discussões profundas, mais técnicas, que requerem um trabalho vigoroso, vão ser feitos, relacionados com o custo de vida, tal como vocês já podem imaginar. Agora, é verdade também que a essas alturas existem algumas pessoas que acham que o caminho era outro, não é? O país é todo nosso, essas opiniões todas são relevantes, que sejam debatidas, mas que o objetivo final de qualquer posição que a gente tomar tem que ser lutar pelo nosso país. Se vocês recordam-se, o nosso lema é "Este país é nosso", primeiro, depois "Salve Moçambique". Então, essas duas preposições, "Este país é nosso, salve Moçambique", pressupõe efetivamente, primeiro, conhecer que o espaço onde nós estamos, o nosso país, nos pertence, mas também há uma responsabilidade. Desculpa aqui, a bebê está a chorar hoje, decidi fazer a live aqui onde estavam todos. Então, significa também que temos uma responsabilidade para com o nosso país. Temos que amar tanto este país que temos que salvar o país. Então, existem caminhos diversos que podemos tomar para salvar o país. E um dos caminhos é esse de diálogo. Então, se há esse espaço para a gente dialogar, nós vamos dialogar. Agora, há quem diz, não, mas a Frelimo não respeita os acordos
quem garante que desta vez vão respeitar os acordos? Isso também é verdade. Sim, é tão verdade, ok? É tão verdade que não posso ser ingênuo aqui dizer-vos que a Frelimo vai 100% respeitar as coisas como elas devem ser. É por essa razão que nós temos que ter aqui duas coisas. A primeira coisa é que a Frelimo não respeitou os acordos anteriores ao longo da história, mas o povo não era esse, os jovens não eram esses. A consciência política, o nível de fiscalização que nós temos desse governo não era o mesmo que nos anos ou nos acordos anteriores. Há um momento da vida que aqueles acordos, primeiro, podem não ter dado certo porque eram cingidos a, vamos lá, a acordos bilaterais. Renamo, Frelimo, parecia que interessava apenas aos dois, mas agora nós estamos numa situação que a Frelimo, assim como o governo, não vai negociar com o Venâncio. O Venâncio apenas é o porta-voz do povo. Eles estavam a fazer negociação com o povo. E é um povo que acordou. Então, isso significa que não acredito que somos tão estáticos que, ao ponto de achar que nós vamos nos manter da mesma forma, na mesma proporção, para o resto da vida. E quando isto começar a nos aparecer na nossa consciência, vamos perceber que as coisas em Moçambique nunca voltarão a ser como eram antes. Escrevam isso que eu estou aqui a vos dizer. As coisas em Moçambique nunca voltarão a ser como eram antes. Então, a consciência de que as coisas nunca voltarão a ser como eram antes deve nos encher de tal esperança para que entendamos que, por mais complexo que o Partido Frelimo seja, nós como povo somos mais complexos ainda. É isso que me leva à minha segunda hipótese. Qual é? Nós não estamos a Gemet-Musi. A Gemet-Musi, não sei como é que eu vou explicar aqui. Eu cresci numa zona tradicional. Então, depois de pilar o milho, quando termina, tem que se guardar. Musi é aquela... Como é que se chama aquela coisa, amor? Aquele pau de pilar, para indicar que já se terminou. Aqui nós não vamos deixar, ou melhor, não vamos guardar o pau de pilar. Continua efetivamente nas nossas mãos, porque vocês devem entender uma coisa. Essa luta só está a começar, né? Essa luta está a começar. Não existe lutas dessa natureza que duram 2 dias, 3 dias. Nós só estamos a começar. E por via disso, por causa deste entendimento, espero que vocês percebam bem o que eu vou dizer aqui, nós neste momento estamos a nos dar oportunidade como país de dialogar sobre as nossas diferenças, consertar o nosso país, inserir ideias para o desenvolvimento do país. Mas isso não significa que nós estamos aptos para amanhã, se necessário, a gente envergar todas as nossas energias para lutar por este país. Não é isso. Não é isso. Então, nós continuamos firmes, fortes e focados na luta. Só que nós vamos levar a luta para uma via diplomática. E isto acontece em qualquer país. Em qualquer canto do mundo existem lutas diplomáticas. É isso que está acontecendo neste momento. Vamos dialogar e ver até onde nós conseguimos chegar. Concordamos, não concordamos? Se não concordamos, o que é que efetivamente vai ser necessário? E agora isto não é coisa do Cremildo, de Nistivane, do Venâncio. Não, porque eu vejo às vezes vocês querem nos imputar tanta responsabilidade sozinhos, mas não é isso. Isto é do povo, é o povo. Nós estamos aqui apenas representando a voz do povo. Repito, aquilo que o povo anseia, é isso que nós estamos a fazer. Agora, se vocês querem entrar nessa via de serem dramáticos, às vezes,
É normal, mas a verdade que eu estou a vos dizer é essa. Se formos burlados, aldrabados, nós ainda temos força suficiente para lutar. Ainda temos força suficiente para que possamos fazer de tudo para salvar este país. Ok? Então, o que eu acho é que nós não podemos nos distrair com coisas pequenas. Às vezes eu fico olhando aqui mensagens, esse agita para cá, aquele escreve para cá, sem entender a profundidade daquilo que nós queremos. Então, nós temos que ir step by step, ok? Step by step. Sermos estratégicos, sermos inteligentes o suficiente para que as emoções não possam suplantar a razão. Nós temos que ser racionais, temos que pensar muito além do óbvio, coisas muito aparentemente as coisas parecem ser mais convenientes naquele momento. Por quê? Porque se assim o fizermos, nós podemos criar condições de nem sequer conseguir amanhecer nesta luta que nós começamos a levantar. Então, agora sim, estamos em condições de forma diplomática, lutarmos, ver. Eu vi muitas ideias que vocês me marcavam. Eu nunca me dei o luxo de comentar sobre isso. Alguns diziam, não, vamos destruir tudo depois de construir. Eu vi essas ideias, vamos destruir tudo depois de construir. Essa guerra que nós levantamos foi uma guerra mais intelectual, ok? Mais intelectual do que física. Nós, se entramos no campo físico, foi porque a polícia nos assassinou. Nós sempre quisemos fazer uma guerra pacífica, uma luta pacífica, ok? Então, queria pedir-vos que vocês tenham paciência, tenham confiança naquilo que vocês deixam. Mas, alguns chegam até a baixar o seu nível de pensamento, ok? Chegam a baixar tão nível de pensamento que esquecem de onde é que vem o Venâncio, não é? Se existe alguém nesse mundo incorruptível, na minha forma, de tudo que eu tenho visto, de tudo que eu sei daquele homem, é o Venâncio. Desculpa a expressão, é o Venâncio. Estou a criar aqui alguma intimidade para vocês poderem perceber isso. Desde que eu trabalho com ele, se existe um homem que é incapaz até de desviar até um palito de dentes, é aquele homem. É aquele homem. Então, vocês devem confiar naquilo que vocês confiaram. Agora, alguns estão livres, querem extremar mais, querem, vocês que sugerem que temos que ir à guerra, sejam um chipande da atualidade, pode dar o primeiro tiro, vamos te seguir. Agora, você também não pode querer que a gente vá à frente, você ficar no Facebook a comentar, quero arma, na hora certa nem vai aparecer. Então, não é bem assim, não é bem assim. Então, seja chipande da atualidade. Se tu achares que as armas são melhores opção, seja o chipande da atualidade, dá o primeiro tiro, não é? Nós vamos te seguir. Uma vez que você não concorda com a via diplomática, faça isso, vamos te seguir, não é? Faça isso, vamos te seguir. Não, mas isso estou a falar também brincando, né? Para dizer que as coisas não são sempre assim. Nós temos que ter paciência, temos que ter calma, ok? Temos que ter calma, temos que ter muita calma nessa hora. Temos que ter muito aqui. Isto aqui é um jogo de xadrez. Nós temos que ter muita calma, muita paciência, muita paciência, muita paciência, muita paciência, muita paciência. Repito, muita paciência. Saber mover cada peça no tabuleiro. Muita paciência, tá bom? Muita paciência. Então, é isso que eu queria dizer a respeito daquilo que vocês têm dito, têm comentado aqui. E a palavra de ordem é Anamalala e não Godolemos. Então nós somente estamos aqui
para poder cumprir com aquilo que é o nosso dever cívico. Não somos os mais corretos, não somos os mais iluminados, mas nos dispomos, nos colocamos à disposição para poder servir e lutar com aquilo que nós temos. Então, nós pedimos a vocês é que continuem a nos apoiar, continuem do nosso lado e vamos juntos cooperar para salvar este país. Agora a luta mudou do figurino, vai seguir esta linha, é essa linha que nós vamos seguir. Se conseguirmos pacificar o país, opa, que bom, ok? Que bom. Se conseguirmos pacificar o país, se conseguirmos alcançar aquilo que nós pretendemos, reduzir o custo de vida, permitir que tenhamos boa educação, permitir que tenhamos, vamos dizer, permitir que tenhamos saúde de qualidade, termos estradas, sem necessariamente termos que entrar numa luta física, numa guerra, isto é espetacular, é espetacular. Então, se nós tivermos a possibilidade de ter tudo isso na paz, isso vai ser espetacular, não é espetacular? Agora, se também não conseguirmos, acharmos que temos que levantar outro tipo de lutas, mas agora a oportunidade que o país tem é a pacificação. Então, ativamos o turbo de pacificação do país. É este que nós vamos focar as nossas energias, até que consigamos chegar a um porto seguro. Este é o meu desejo. É o meu desejo. É isto que eu acho que deve acontecer neste momento. Então, vocês também deveriam desejar a mesma coisa, porque é isso que nós queremos. A luta não visa necessariamente destruir o país. A luta visa salvar Moçambique. Agora, se temos a oportunidade de salvar Moçambique sem criar mais situações de nossos jovens morrendo, então nós vamos seguir este caminho. É isso que eu queria conversar convosco essa noite. Partilhem esta live depois. E Ana Malala, ok? E antes de eu terminar, então se preparem também aí para fazerem parte do partido que já vem aí, já sabem que é o Ana Malala. Quer dizer, eu digo, não estou a dizer que o partido é Ana Malala, estou a dizer vai ser o Ana Malala, no sentido de essa palavra representa a perfeição hoje em dia. Então, é isso, meus amigos. Um forte abraço do vosso amigo. E sobre minha camiseta, vocês já me mandaram deitar essa camiseta aqui, recordo muito bem, já mandaram tirar, mas essa camiseta aqui é de marca, gente. Foi um presente também da minha esposa. Vocês já estão a imaginar o que é deixar de pôr a camiseta de que minha esposa ofereceu, só porque tem uma barra vermelha aqui. Então eu acho que nós também não precisamos entrar nessa histeria social, nessa, vamos lá, extremar as coisas até ao nível de começarmos a ignorar tudo que é preto. Aí vamos chegar ao nível de qual é a coisa vermelha que é muito importante. O sangue, dizer que não quer receber sangue porque é vermelha. Papau, essa cor aqui não é a Frelimo que inventou, não é a Frelimo que inventou, é a cor que Deus inventou. Então eu vou usar esta camiseta assim e vamos pacificar o país até onde a gente puder, ok? Então, está só na Sunganhane, está só na Pambino, mas se a caticate não está olhando lá isso, a caticate leite, deixa enganazo, que retira para que vive no corola, e o anaco, kuta mahekaini, loko singar, koteki, singar, dar, hitaona tingipiti ngwanyani, hitilwisa kuyini, mas loko kuina tomo, gako, himahamichumu,
ya yinene para tiko ga hina na hinga dayananga enta a hi landzeni ndlela leyo a ku na cha ku biha cha ku loko vanhu va tindlela ku maha muchumu ya yinene a hi ringiseni swin'wanyana hi ta swi vona phambili tawo khani mambo vanakulobyi vanghana va mina maxaka ya mina ku ve mu nghenile ka live ya mina nyamuhla ndza bonga ngopfu kambe hi ku ve mu hi vunetela bonga n'wina kambe mu hi kombelelaka ka Nungungulu hi bonga n'wehleni n'wina mu mahaku a muchumu leyi hi kotaka ku yi hi maha hi suka hi nyima siku ni siku yes obrigado a todos tchau tchau